Olá pessoal, meu nome é Ibis Fernando, sou professor de ciências e hoje nós iremos estudar sobre o sistema reprodutor humano. Veja só que legal. No sistema reprodutor humano, que é a nossa espécie humana, ela vai se reproduzir sexuadamente. Sabemos que sobre reprodução, a gente tem a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. No nosso caso, nossa reprodução ela é sexuadamente, né? Onde os óvulos eles vão ser reproduzidos nos ovários e os espermatozoides eles vão ser reproduzidos nos testículos. Isso que a gente chama de células reprodutoras ou células germinativas. Veja só, aluno, nessa imagem, observa só o sistema reprodutor masculino, onde eu tenho aí, onde a gente encontra o testículo no número 1. No número 2, você vai encontrar o escroto. No número 3, você vai encontrar o pênis. No 4, a glande. No 5, a uretra. No 6, o epidídimo. No 7, você encontra o canal diferente. No 8º, a glândula bulbo-uretral. No 9º, a vesícula seminal. E no 10º, a próstata. No sistema reprodutor humano, o que a gente viu na imagem atrás foi internamente. Agora a gente vai ver nessa imagem externamente. Externamente, você tem o pênis, a gente encontra aí o prepúcio, a glande e o saco escrotal. Vamos falar um pouco agora sobre o sistema reprodutor feminino? No sistema reprodutor feminino, você vai encontrar ovários, tubas uterinas, útero, vagina e a vulva. Nos ovários você vai ter a produção dos gametas femininos. Nas tubas uterinas a gente tem a ligação entre o ovário e o útero, que é o local onde ocorre a fecundação. Presta bem atenção, tuba uterina é o local onde ocorre o quê? A fecundação. Na vagina vai ser o tubo que liga o útero ao exterior do corpo e na vulva a gente tem um conjunto de órgãos sexuais externos. Olha só essa imagem sobre o sistema reprodutor feminino interno. Observa aí as tubas uterinas, onde acontece a fecundação, os ovários, que são produzidos óvulos. A gente tem o útero, tem a vagina e tem a vulva. Pela parte externa, né, você vai encontrar o que a gente chama aí de monte de Vênus. Eu tenho o clítoris, a uretra, o canal aí da uretra. Eu tenho a vagina, o períneo. Veja bem essa imagem. Você enxerga também o ânus, os grandes lábios e os pequenos lábios. E se falando sobre o sistema reprodutor humano, vamos falar um pouco sobre a adolescência? Que a adolescência ela se trata de um período de transição entre a infância e a idade adulta. Ou seja, surgimento de caracteres sexuais secundários. O que é que vai acontecer? Uma alta taxa hormonal. As meninas, elas têm estrógeno e progesterona de hormônios. Os meninos só vão ter testosterona, né? E esses hormônios, eles geram grandes modificações, tanto nas meninas como nos meninos. No sistema reprodutor feminino, principalmente na adolescência, o que é que vai acontecer? Vai existir várias mudanças. Uma das mudanças que existe nas meninas é a tal chamada menarca. Na menarca, ela é a primeira menstruação. E daí se tem um período para que aconteça essa menarca. Essa menarca, que se chama menstruação, ela tem uma duração de 28 dias. Então, se falando da menstruação, pela imagem que vocês podem ver, a gente tem aí o útero e o ovário. O ovário, a gente tem primeiro o folículo primário, que vai amadurecendo durante a menstruação. Depois a gente vê que esse folículo ele está em crescimento, né? A menstruação, esse período ele vai ser nos 5 primeiros dias e esse folículo ele vai amadurecer.
Quando ele amadurece, a gente chama de ovócito 2, é quando ele é liberado. Lembra que eu disse para vocês, eles vão ser liberados aonde? Na tuba uterina, que é onde acontece a fecundação. Caso não aconteça essa fecundação, esse ovócito ele vai descer para a cavidade do útero, onde a gente encontra o endométrio. Lógico que ele vai ser envolvido, né, por um corpo amarelado. Esse corpo amarelado ele vai degenerar o óvulo, tá certo? E aí vai cair na cavidade uterina, né, que a gente chama ali de endométrio, e quando termina a menstruação, né, e vai se começar outra menstruação, esse endométrio ele é completamente descartado na menstruação, que dura uma fase de 28 dias. Durante a menstruação, a gente tem também a fase de fertilização, que acontece no período do 17º dia, que vai até ao 28º dia, que é o período onde a mulher ela se encontra fértil. Bora ver mais uma imagem? Vejam só essa imagem falando sobre os dias da menstruação. Tem dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, dia 7. Esse é o período da menstruação. Ele é infértil. Quando começa dia 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, até chegar no dia 19, é o período que ele é fértil, que é uma tabelinha, que a mulher ela pode fazer essa tabelinha se ela quiser engravidar. A partir do 20º dia até o dia 28 é o período que é infértil. Bora agora falar sobre fecundação e desenvolvimento? Quando se fala sobre fecundação, a gente está falando sobre a união de células germinativas. Quais são essas células? O óvulo e o espermatozoide. Quando essas células se unem, elas vão formar o que a gente chama de célula-ovo ou zigoto. As divisões e diferenciações pelos quais o zigoto ele vai passar, a gente chama isso daí de desenvolvimento embrionário. Os anexos, que são embrionários, vão ser quais? A placenta, a bolsa amniótica, o cordão umbilical. E daí, nos seres humanos, a gestação ela dura cerca de 9 meses. Ao contrário daquele cachorrinho ou aquela cachorrinha que a gente tem em casa de estimação, onde a gestação só dura 3 meses. E daí a gente começa a observar nessa imagem do sistema reprodutor humano o período embrionário, que é o período fetal. No primeiro dia, a gente observa que se formou o quê? A célula-ovo. Depois de 5 dias, a gente observa que essa célula-ovo ela passou por várias divisões mitóticas, que a gente chama de blastômeros. Esses blastômeros, com 4 semanas, eles vão se formar, né? E depois, com 6 semanas, observe que na próxima imagem aí você vê um embrião que está sendo formado. Depois, com 8 semanas, o embrião ele vai começando a ter formas. Com 20 semanas, ele chega aí a 10 centímetros. Com 28 semanas, ele consegue chegar a 36 centímetros. E com 40 semanas, ele consegue chegar aí com 50 centímetros. Existe um período que a gente chama de período fetal ou período embrionário, onde se vai ter várias fases de modificações da célula-ovo. Só que no sistema reprodutor humano, a gente também tem os métodos que são anticonceptivos. Quais são esses métodos? São métodos que vão evitar a ocorrência da gravidez, né? E entre eles vão estar a pílula anticoncepcional, o DIU, que é um dispositivo intrauterino, preservativos, diafragma, a laqueadura e a vasectomia, e é lógico que você também, se quiser evitar a gravidez, você pode utilizar aquela tabelinha que a gente viu, dos dias que a mulher ela está fértil e dos dias que ela não está fértil. Saca só que legal nessa imagem.
A gente tem aí os métodos que são anticonceptivos. A gente tem o DIU, a gente tem a pílula, tem o preservativo masculino, o feminino, eu tenho o diafragma. Aí depois você observa que tem a laqueadura das trompas e a vasectomia. Só que existe uma coisa que é muito triste, que se chama infertilidade. É quando o casal ele quer ter filho e esse casal ele não consegue ter filho. E a gente tem algumas causas para isso. Na mulher acontece a endometriose, patologia nas tubas uterinas, infecções pélvicas, anovulação, incompatibilidade entre o muco cervical e o espermatozoide e insuficiência do corpo lúteo. No homem, a gente tem problemas na produção de espermatozoide e no caminho desde até que ele chegue ao óvulo. Bom, pessoal, hoje a gente viu a aula sobre o sistema reprodutor humano. Deu para vocês sacarem aí o sistema reprodutor masculino, o sistema reprodutor feminino, né? Quais são os órgãos que pertencem ao sistema reprodutor, tanto do masculino quanto do feminino. Vimos aí também a questão da adolescência, dos hormônios que vão interferir, das mudanças que causam esses hormônios. A gente também acabou de ver métodos que são anticonceptivos, que vão impedir com que a gestação ela aconteça. Vimos também um pouco sobre a menarca, a primeira menstruação da mulher, que é uma coisa tão delicada, mas que se deve ser falado. Vimos também algumas tabelinhas que falam sobre a questão do período, que é o período fértil da mulher, o período de menstruação e do período de infertilidade. E por hoje a gente acaba. Até a próxima aula.